Boa tarde. Primeiro agradeço a presença de todos, principalmente da minha banca. O meu nome é Thaís, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Engenharia de Transporte, do Departamento de Engenharia de Transporte, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, área de concentração em Engenharia de Transporte e subárea Informações Espaciais e Geoprocessamento. O título da minha dissertação é Aplicação de Geotecnologias, na elaboração de índices socioeconômicos associados às ocorrências de desastres naturais no entorno da ferrovia entre as estações Caieiras e Francisco Morato, em São Paulo. A minha bolsa de mestrado ela foi financiada pela FAPESP, cujo tema do meu projeto era Estruturação de Informações Geoespaciais em Ambiente Big Data para Suporte à Decisão, e meu projeto está dentro de um outro grande projeto, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa na área de transformação digital, manufatura avançada e cidades inteligentes e sustentáveis, que é financiado também pela FAPESP e é um projeto do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT. A minha orientadora dentro do IPT é a doutora Alexandra Cristina Corsi. Essa pesquisa teve apoio da FAPESP, da Seção de Investigações, Riscos e Gerenciamento Ambiental do IPT, do LabGel do CTR-PUSP e da CPTM. A rápida urbanização, mais alterações no uso dos solos, associados com acelerado processo de desenvolvimento econômico, são fatores contribuintes para a ocorrência de inundações, e obras de engenharia de transporte e outros projetos de construção civil, eles envolvem movimentação de terra, que podem desencadear movimentos de massa. Os principais fatores potencializadores da ocorrência de desastres naturais no Brasil foram o desmatamento, a ocupação de áreas com maior suscetibilidade a esses eventos e a utilização imprópria dos recursos naturais. As inundações, ao atingir uma via férrea, por exemplo, elas podem causar alguns impactos negativos. Por exemplo, pode causar paralisação da viagem do trem e até o cancelamento da viagem, provocando grandes multas para a companhia ferroviária, devido a esses minutos de atraso. E algumas vias de transporte, por exemplo, estradas e ferrovias, principalmente terrenos montanhosos, em taludes, podem sofrer com ocorrência de escorregamento. Então, a gestão de risco, ela pode ser melhorada através de técnicas e tecnologias de Big Data. Então, por exemplo, um gestor que tem um grande volume de informações geoespaciais, diferentes formatos, diferentes datas, fica difícil ele visualizar esses dados e ter uma boa interpretação. Então, o Big Data, ele permite que, através de suas técnicas e tecnologias, permite que haja uma integração desses dados e melhore a visualização deles, ajudando na tomada de decisão. Falando em caso de mitigar os efeitos das ocorrências de desastres naturais, temos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é o ODS. A ODS é uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em 2015, e ela é constituída por 17 objetivos e 169 metas a serem cumpridas até 2030. As ODS relacionadas nessa pesquisa são a ODS 1, que visa a erradicação da pobreza, e sabemos que a pobreza está muito associada à inundação, pois inundações agravam a pobreza, enquanto a pobreza torna impactos de inundações ainda mais graves. E também temos a ODS 11, que visa a segurança, a resiliência e sustentabilidade das cidades e de assentamentos humanos, visando a redução de mortes e de impactados por inundações e escorregamentos. Aqui eu tenho a imagem da linha 7 Rubi, entre a estação Caieiras e Campo da Rocha inundadas. Então, o objetivo geral da minha pesquisa é identificar as necessidades e as dificuldades de realizar a passagem de um dado espacial em ambiente de sistemas de informação geográfica para um ambiente Big Data, analisando dados estruturados e não estruturados de diferentes bancos de dados espaciais, além de elaborar índices socioeconômicos e de vulnerabilidade, para uma melhor compreensão das ocorrências de escorregamentos e de inundações e como elas afetam o sistema ferroviário e os moradores da região, portanto, potenciais passageiros da CPTM no trecho considerado. Os objetivos específicos da minha pesquisa seriam obter um diagnóstico sobre as variáveis de interesse do tema de estudo da minha região, realizar essa passagem de dados do ambiente CIG para o ambiente Big Data, mostrar o contexto atual das referências bibliográficas sobre o tema
e elaborar um índice de interferência socioeconômica externa à ferrovia e um índice de vulnerabilidade social à ocorrência de desastres naturais. Aqui temos um escorregamento na linha 7 Rubi, próximo à estação Caieiras. Nesse slide eu aponto os principais temas que eu abordei na minha revisão bibliográfica. Então, comecei falando dos desastres naturais, foquei depois em inundações, escorregamentos, falo sobre o Big Data, sobre sua definição e características, mostro algumas ferramentas no meu texto de Big Data geoespacial. Então, eu falo do GeoMesa e Google Earth Engine, que são as ferramentas que eu utilizei. E, por último, eu falo dos indicadores sociais. Os que mais aparecem foram o Índice de Qualidade de Vida Urbana, o IQVU, e o Índice de Vulnerabilidade Social, o IVS. Então, enquanto o IQVU ele apresenta uma visão global da população e delimita políticas públicas, o Índice de Vulnerabilidade Social ele mensura a relação entre os dados populacionais sobre os dados de vulnerabilidade social. Esse é um resumo dos meus materiais e métodos da pesquisa. Então, eu comecei fazendo uma análise bibliométrica, utilizando o diagrama de fluxo Prisma. O Prisma ele é um método desenvolvido para revisões sistemáticas. Faço a caracterização da minha área de estudo, fiz levantamento da minha área, que fossem dados úteis para esse tema. Fiz também levantamento de ocorrências de inundações e escorregamentos na região. Os dados que eu consegui, a maioria foram em formato Excel, então eu tive que fazer uma geocodificação automática, e que eu usei também nos mapas temáticos. Fiz a seleção de indicadores que fossem úteis para os cálculos do índice de interferência socioeconômica externa à ferrovia e do índice de vulnerabilidade social à ocorrência de desastres naturais. E, por fim, fiz a inserção de dados do ambiente SIG para o ambiente Big Data. Então, eu utilizei o GeoMesa. Ele é um conjunto de ferramentas de software livre, de código aberto, que permite análise geoespacial em larga escala e em sistemas de computação distribuídos. E também eu parei na parte que, por último, eu fiz a inserção dos dados em ambiente SIG para o ambiente Big Data. Então, utilizei o GeoMesa, que é um conjunto de ferramentas de software livre, de código aberto, e permite análise geoespacial em larga escala em sistema de computação distribuídos. E o GE, o Google Earth Engine, que ele é uma plataforma baseada em nuvens para análise geoespacial em escala planetária, utilizando recursos computacionais do Google. Aqui acho que era só isso. Esse slide eu mostro a minha área de estudo, então ela está intersectando os municípios de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato, no estado de São Paulo, e a minha área de estudo parte da estação Caieiras até a estação Francisco Morato. Eu escolhi essa área de estudo porque de todas as linhas da CPTM é aquela que tem mais problemas com ocorrências de inundações, escorregamentos frequentemente que afetam a ferrovia. Inclusive, esse trecho até de Caieiras até Francisco Morato é o mais impactado. E também porque o PT tem vários projetos nessa região, então possibilita o trabalho de maneira integrada. Eu defini um entorno para a minha área de estudo, então minha ideia, a princípio, foi usar as cartas de suscetibilidade de escorregamentos e inundações do IPT e da CPRM. Então, minha ideia foi ver onde estaria a maior proporção de suscetibilidade de ambos os eventos em torno da minha ferrovia. Eu identifiquei que a maior proporção de suscetibilidade a inundações está apenas a 100 metros da minha ferrovia, e a maior proporção de suscetibilidade a escorregamentos estaria a 500 metros da minha ferrovia, isso na minha área de estudo. Então, eu fiz um buffer de 500 metros, porque me englobaria os dois casos. Vale ressaltar que a minha ferrovia está percorrendo o fundo de vale do Rio Juqueri e do Rio Grande Tapera, então isso pode estar associado às ocorrências de inundações da região. E também na minha região, justamente devido à implementação da ferrovia, as feições de terrenos elas foram muito modificadas. Então, percebemos que no entorno da ferrovia temos uma sequência de cortes de terreno e de taludes artificiais, que podem estar associados aos escorregamentos. E vale ressaltar que não necessariamente o escorregamento precisa atingir a via férrea para causar algum impacto. Ele pode, por exemplo, atingir um poste de energia, portanto, afetar a linha de transmissão de energia, e sem energia não temos trem funcionando. Agora eu entro nos meus resultados. Eu fiz um levantamento de fontes de dados oficiais na minha área de estudo, que fossem relevantes para esse tema. Então, eu levantei cerca de 165 informações, tinha dados
Shapefile, KMZ, CSV, XLS. A maioria dos meus dados foram vetoriais, 67% dos meus dados foram em formato Shapefile, e a maioria deles foram gratuitos e disponíveis para o público. Apenas alguns dados da CPTM, do IPT e da Defesa Civil, que eram dados privados. E aqui eu apresentei alguns exemplos só de dados que eu levantei e como eu os organizei. Aqui eu falo dos mapas de suscetibilidade com as ocorrências de evento. Então, esses mapas são do IPT e da CPRM, e os pontos que eu já codifiquei são da Defesa Civil, de Caieiras e de Francisco Morato, e da CPTM. Eu tenho o mapa azul, seria o mapa de suscetibilidade à inundação. Então, nós podemos perceber que a linha férrea, ela sobrepõe justamente a classe de alta suscetibilidade à inundação. Então, isso pode estar associado a esses eventos. Eu percebi que 19 pontos de inundação ocorreram na minha área de estudo, a maioria deles ocorreram em áreas de baixa suscetibilidade. O mapa vermelho é o mapa de suscetibilidade a escorregamentos. Percebemos que a via férrea ela sobrepõe áreas de baixa suscetibilidade, mas no entorno temos várias áreas de alta e média suscetibilidade a escorregamentos, que pode estar associado a esses eventos. Esse seria o mapa de uso e ocupação do solo da minha área de estudo, são os dados de 2019 do MAP Biomas, inclusive podemos ver o centro do GEE. A minha área tem principalmente as classes de infraestrutura urbana, formação florestal, floresta plantada e agricultura e pastagem. Eu verifiquei que 93% dos escorregamentos ocorreram em área urbana, enquanto 7% em área de agricultura e pastagem. Então, os escorregamentos na minha região, eles podem estar associados a uma intensa urbanização, a um uso inadequado do solo, mau planejamento, e também relacionado à construção de grandes obras de engenharia, no caso, seria ferrovias. Em relação às inundações, eu percebi que 95% delas estão em área urbana e 5% em área de agricultura e pastagem, então isso pode estar associado à impermeabilização do solo, no caso da urbana, por causa do asfaltamento, e da pastagem e agricultura é devido à compactação do solo, por causa da passagem de gado e de máquinas, por exemplo. 15% dos pontos de inundações caíram em áreas de APPs de hidrografia, inclusive a ferrovia, em vários momentos, sobrepõe essas áreas de APPs, então pode ser um dos motivos para ocorrer tantas inundações na região. E esse é o mapa da minha área de estudo com o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, o IPVS do SEAD. Então, minha área de estudo sobrepõe classes desde baixíssima vulnerabilidade até vulnerabilidade social muito alta, e tem alguns setores censitários que não foram classificados pelo SEAD. Uma das hipóteses é que, para se fazer o IPVS para um setor censitário, ele tem que ter ao menos 50 domicílios particulares permanentes. E eu verifiquei, essa é uma região que tem muita área de floresta, de sustentação florestal e de pastagem. Então, realmente tem poucas moradias. 53% dos escorregamentos na minha região ocorreram em locais de baixa e muita baixa vulnerabilidade social e 23% em locais de alta e muito alta vulnerabilidade. A maioria das inundações ocorreram em áreas de vulnerabilidade social muito baixa, e é importante ressaltar que os impactos sociais da exposição ao risco, eles são desproporcionais sobre aqueles grupos mais vulneráveis da sociedade. Então, por exemplo, crianças, idosos, pessoas mais pobres, pessoas com deficiência, geralmente têm menos recursos financeiros, vivem em locais de maior risco e poucos sabem sobre conexões sociais e políticas para usufruir de recursos, principalmente no pós-desastre. Esses são os indicadores que eu fiz para calcular o índice de interferência externa socioeconômica à ferrovia. Eu quis saber quais fatores socioeconômicos poderiam estar relacionados, poderiam contribuir para a ocorrência de escorregamentos e inundações na minha região, começando pelo índice de lixo acumulado. Por que o lixo? Porque pode ter escorregamentos em depósitos de lixo, pois o acúmulo de lixo, em bolsões, ele pode causar desestabilização deles. E em relação à inundação, o lixo é responsável por entupir canais, redes de esgoto, obstruir leitos de rios. Então, eu usei os dados do censo de 2010, onde tinha um número de domicílios que tinham lixo acumulado nos logradouros. Então, se está verde, eu tenho menos lixo, vermelho, eu tenho mais lixo. É uma boa região, como podemos ver, que tem uma boa coleta de lixo. Então, temos indicador de esgoto a céu aberto. Eu queria verificar
sem filtração de água servida, ela poderia estar associada a deixar o terreno mais úmido, principalmente de encostas e taludes, e contribuir para escorregamentos. E no caso, se ocorresse uma inundação no local de esgoto a céu aberto, teríamos uma inundação insalubre e provavelmente a transmissão de doenças para a população através da água contaminada. Então, utilizei os dados do censo, nos domicílios onde tinha esgoto a céu aberto no seu entorno. Então, dessa vez eu tenho menos esgoto a céu aberto, vermelho eu tenho mais esgoto, principalmente aqui eu tenho mais esgoto a céu aberto na região em torno da estação de Baltazar Fidelis e Francisco Morato. O indicador de não abastecimento, na verdade, é um indicador de abastecimento de água não encanada. Eu queria saber quais locais não teriam acesso à rede de distribuição geral de água, quais locais que, para ter um abastecimento, eles teriam que usar poços, por exemplo, ou pegar água diretamente do rio, ou, por exemplo, água acumulada em cisternas, né, água de chuva. E é mais ou menos a mesma ideia do indicador de esgoto, seriam aqueles locais que poderiam estar associados a poços, poças, estar relacionados à umidade do terreno e à ocorrência de escorregamentos. Então, os dados do censo também, de domicílios, na verdade, o censo dá o número de domicílios que têm acesso a abastecimento de água encanada pela rede de distribuição geral de água, então eu consegui inferir quem não tem. Onde talvez eu tenho mais abastecimento de água encanada, vermelho menos abastecimento de água encanada. Então, as piores regiões seriam aqui Estação Caieiras e essa pontinha de Francisco Morato. O indicador de baixa renda, justamente porque as pessoas com menor renda, elas tendem a ocupar mais áreas suscetíveis a esses eventos, podendo contribuir para a ocorrência deles, mas, ao mesmo tempo, essa mesma população é aquela que é mais vulnerável e mais impactada por esses eventos. Então, eu também utilizei esse indicador para o cálculo do índice de vulnerabilidade que vou apresentar a seguir. Utilizei os dados do censo, desde aqueles domicílios que não tinham renda mensal nenhuma, até aqueles domicílios que receberiam, no máximo, um salário mínimo. E identifiquei que 53% dos domicílios da minha área de estudo recebem, no máximo, até um salário mínimo. Ou seja, os outros 47% recebem mais um salário mínimo. Então, onde eu tenho pior renda seria essas áreas de Baltazar Fidelis, em torno da estação, e da região de Francisco Morato. Esses são os indicadores que eu utilizei para o cálculo do índice de vulnerabilidade social à ocorrência de desastres naturais. Utilizei o indicador de baixa renda, que eu apresentei anteriormente. Então, eu queria saber quais grupos da sociedade seriam mais vulneráveis a esses eventos. Começando pelo indicador de idosos, justamente pela idade, os idosos teriam uma percepção de risco, um estado de alerta e mobilidade reduzidos, então eles teriam uma maior dificuldade em caso de evacuação, caso ocorresse algum evento. E eu utilizei os dados do censo também, de número de pessoas que tinham a partir de 65 anos de idade. Então, dessa vez eu tenho menos idosos, vermelho mais idosos, então eu tenho mais idosos principalmente aqui na região de Caieiras, um pouquinho aqui em Franco da Rocha. O indicador de crianças é mais ou menos a mesma ideia do indicador de idosos, pois as crianças teriam uma maior dificuldade de evacuação, caso um evento ocorresse, e também de pedir ajuda. Então, as crianças teriam suas vidas, direitos e necessidades ameaçados por esses eventos, que poderiam causar a perda de meios de subsistência dessas crianças, levando à pobreza extrema, à desnutrição delas e até à evasão escolar. Então, utilizei as variáveis do censo, que mostravam o número de pessoas desde que tinham menos de 1 ano de idade até 4 anos de idade. Onde, talvez, eu tenho menos crianças, vermelho mais crianças, então eu tenho mais crianças principalmente a mesma coisa, em torno da estação Baltazar Fidelis e Francisco Morato, tenho até mais crianças na minha região do que idosos. E o indicador de analfabetismo. Eu queria saber onde tinha mais analfabetos, porque eles teriam uma capacidade mais restrita de compreender informações de alerta e também ter acesso a informações de recuperação num pós-desastre. Então, eu utilizei os dados do censo. Na verdade, o censo dá o número de pessoas alfabetizadas, mas eu consegui inferir, então, quem não é alfabetizado. Onde, talvez, eu tenho menos analfabetos, vermelho mais analfabetos. Então, eu tenho mais analfabetos, principalmente em torno da estação Caieiras. Temos o índice de residentes sem moradia própria. São aquelas pessoas que ou estão em uma situação transitória ou elas não têm recursos financeiros suficientes para pagar moradia própria. Então, essas pessoas num pós-desastre, elas teriam maior dificuldade financeira de se recuperar
ou, e nos piores casos, não tenho nem dinheiro para pagar hospedagens temporárias. Utilizei os dados do censo de número de domicílios que não eram próprios, por exemplo, domicílios alugados, onde está verde eu tenho menos domicílios não próprios e vermelho mais domicílios não próprios. Então, eu tenho, principalmente aqui em torno da estação Caieiras, o pior caso. Finalmente, falo do índice de interferência socioeconômica externa ferrovia. Considerei as variáveis que eu apresentei anteriormente, de lixo acumulado, esgoto a céu aberto, abastecimento por água não encanada e de baixa renda, e calculei por 3 métodos. São 3 mapas que estão passando aqui na esquerda, cada um feito por um método. Usei a média aritmética simples, usei os outliers, ou seja, peguei aqueles setores censitários que tinham valores fora do padrão em relação aos demais dados, e fiz análise de componente principal de objetos espaciais, a ACP. Então, eu observei na matriz de correlação amostral entre os 4 indicadores e vi qual componente principal daria uma melhor relação entre as minhas variáveis da área de estudo. No caso, eu escolhi a primeira componente principal. E dividi em 3 classes, interferência baixa, média e alta. Os 3 métodos são válidos, mas se eu fosse uma gestora ou fizesse parte de algum órgão competente que quisesse saber quais locais eu teria uma maior interferência para esses eventos, e justamente para aplicar medidas de prevenção e de mitigação, eu escolheria aquele método que me deu um pior cenário por uma questão de precaução, para a gente não correr o risco de ter, por exemplo, uma área que foi classificada como baixa interferência, quando na verdade ela é alta interferência. Então, o método que deu pior cenário foi o de outlier, nesse caso, justamente porque ele destacou os valores mais discrepantes, e lhe deu o maior número de classes de interferência alta. Esse é o índice de vulnerabilidade social à ocorrência de desastres naturais. As variáveis que eu considerei foram os indicadores de idosos, crianças, analfabetismo, residentes sem moradia própria e de baixa renda. Utilizei os mesmos métodos, a diferença é que na análise de componente principal, nesse caso eu escolhi a terceira componente principal, porque ela dava uma melhor relação entre as minhas variáveis. Então, dividi em 3 classes, vulnerabilidade baixa, média e alta. Então, eu consigo saber quais são os locais que têm as populações com maior vulnerabilidade a esses eventos. E também, usando a mesma ideia do índice anterior, se eu fizesse parte de algum órgão, de alguma instituição que quisesse saber onde tem as pessoas mais vulneráveis e quisesse adotar medidas de políticas públicas para auxiliar essa população, eu escolheria aquele método também que me deu um pior cenário por uma questão de precaução. Nesse caso, o método que deu um pior cenário foi a média aritmética simples. Ela deu o maior número de classes de vulnerabilidade alta, de média, e sobreforam justamente aglomerados subnormais. Eu só não entro em detalhes de questão dos materiais, métodos, por uma questão de tempo da apresentação, mas está tudo explicado no texto. E aqui eu falo da inserção dos meus dados em SIG para o ambiente Big Data geoespacial. Então, eu comecei pelo GeoMesa. No GeoMesa, nós temos que fazer toda uma implementação, temos que instalar um sistema Linux, escolhemos a distro Ubuntu, instalamos as linguagens Python e Java, instalamos o banco de dados Apache Cassandra, integramos no GeoMesa Cassandra, e o GeoMesa Cassandra tem um plugin do GeoServer, que ele é um servidor de mapas funcional. No GE não precisamos fazer nada disso, basta acessar a plataforma do editor de código. Em relação à inserção dos dados, no GeoMesa conseguimos inserir os dados do tipo shapefile, CSV, através desses comandos. GeoTIFF e WMS não foi possível até o momento, porque precisa de maior conhecimento técnico em programação. No GE conseguimos inserir o shapefile, o GeoTIFF. O CSV é possível inserir, mas ele tem uma maior dificuldade, que eu vou explicar a seguir. E o WMS, a princípio, não é possível fazer inserção. Também precisaria de um conhecimento muito mais avançado em programação, em Python, para fazer isso. Em relação à visualização dos dados, no GeoMesa a gente visualiza através do GeoServer, e no GE, geralmente, através da função MapAddLayer. Também é importante ressaltar que o GE, ele aceita um upload de até cerca de 250 GB de dados, e de 10 GB de dados de GeoTIFF. Esses são 2 vídeos que eu fiz, espero que funcione, da inserção e da visualização dos meus dados no ambiente Big Data. Esse, à esquerda, é do GeoMesa, esse, à direita, é do GE. Esses são apenas alguns dados que estou mostrando. No GeoMesa, eu consegui inserir cerca de 67% dos meus dados.
as dificuldades que eu tive em relação ao shape foi que eu tive que renomear todas as colunas chamadas ID, porque ele não aceita, e em relação ao CSV, eu tive que configurar um conversor para gerar uma nova tabela de atributos. Em relação ao WMS e GeoTIFF, ele não aceitou, precisa de uma maior conhecimento em programação para fazer isso, e até esse momento fizemos tudo em single node, porque a gente não teve acesso a um cluster. Se tivéssemos tido acesso a um cluster, esse processamento teria sido mais rápido e o GeoMesa poderia armazenar uma maior quantidade de dados. Em relação ao GE, eu fiz uma inserção de cerca de 76% dos meus dados. A dificuldade que eu tive foi na inserção do WMS. A princípio, ele não aceita, mas tem que ter um conhecimento maior em programação para isso. E em relação ao CSV, é possível fazer a inserção do CSV com uma posição geográfica, mas é muito difícil fazer com que o GE entenda a latitude e a longitude dentro do CSV. Então, é muito mais rápido e simples transformar o CSV em shapefile para inseri-lo dentro da plataforma. A impressão do console do GE é limitada até 5.000 elementos, então se você inserir um dado com mais elementos do que isso, você não vai visualizar todos eles. Então, uma das opções para contornar essa situação é justamente recortar seus dados para a sua área de estudo, porque aí você consegue ver todos que precisa. Não percebi nenhuma modificação dos dados espaciais em relação à distorção ou em relação à deformação no sistema de referência. Eu realmente não observei nada de estranho nesse sentido. O que eu observei é que o GeoMesa ele apresentou uma maior capacidade de armazenamento de dados, enquanto o GE ele aceitou uma maior diversidade de dados. Porém, também reparei que o GE ele é mais voltado para análises em raster e para processamento de imagens de satélite. É possível fazer análise em SIG dentro dele, mas ele ainda tem ferramentas limitadas para isso. Esse é um resultado que não está no meu texto, que a gente tentou fazer agora entre janeiro e fevereiro, foi utilizar lá no GeoMesa, fazer a inserção dos meus dados utilizando um cluster. Então, a opção que a gente achou foi utilizar o Bigtable. Então, primeiro, fizemos um projeto no Google Cloud Platform, que é um site da Google para computação em nuvem, e ele dá um crédito de cerca de $300. Então, essa era uma das nossas limitações para rodar os dados. Tivemos que abrir um Cloud Shell, um editor, um diretório, para fazer análise desses dados, e instalamos algumas ferramentas específicas que eu pretendo explicar melhor no meu texto. Fizemos a criação de uma instância para o Bigtable. O que é o Bigtable? Ele é um sistema de armazenamento de dados de alto desempenho e que utiliza as tecnologias do Google. O Bigtable ele tem uma associação com o GeoMesa, por isso que pensamos nele. E ele permite a gente instalar um cluster. Então, a gente, com o Bigtable, conseguiu instalar um cluster no Dataproc. O Dataproc seria um serviço para a execução do Spark ou do Hadoop. No caso, utilizamos o Spark, porque é o que tem vínculo com o GeoMesa. E fizemos a instalação, o login no computador central, que é o master. Então, seria aquele computador que passa os comandos para os demais computadores. Fizemos, por fim, a instalação do GeoMesa Bigtable. E a gente teve problemas justamente na injeção dos dados. Essa imagem de fundo é quando tentamos fazer a injeção dos meus dados e deu esse erro que está selecionado azul aqui em cima. Ele não encontra uma classe de conexão entre o Bigtable e os meus dados. Então, o tutorial oferecido na documentação do GeoMesa, ele não está muito claro. Percebemos que falta alguns passos que tivemos que buscar, ver o que está errado, tivemos que consertar, mas foi um ponto que a gente travou até ontem e, por enquanto, a gente está investigando o que pode estar errado, que classe está faltando exatamente, porque eles não deixam explícito. E é isso, a gente continua investigando e a gente vai conseguir ainda fazer a injeção desses dados. As conclusões e considerações da minha pesquisa. Eu notei que a maioria da minha ferrovia, ela sobrepõe áreas de baixa suscetibilidade a escorregamento, mas áreas de alta suscetibilidade em seu entorno, e ela está sobre áreas de alta suscetibilidade à inundação, então isso pode estar associado à ocorrência desses eventos. Os escorregamentos e inundações na minha área de estudo em torno da ferrovia ocorreram em área urbana e de passagens. Dois índices foram criados, o índice de interferência socioeconômica externa à ferrovia,
que eu utilizei e considerei como o melhor resultado, aquele método que me deu um pior cenário por precaução, que nesse caso foi o método do Outlier, e o índice de vulnerabilidade social à ocorrência de desastres naturais, que o pior cenário nesse caso foi o método da média aritmética. Esse trabalho é uma contribuição para os gestores, para os órgãos competentes, direcionarem medidas para mitigação e preparação dos escorregamentos e inundações na região, também de adotar políticas públicas para auxiliar as populações mais vulneráveis a esses eventos. Em relação ao Big Data, o GeoMES apresentou uma maior capacidade para comportar uma maior quantidade de dados, enquanto o GE aceitou uma maior quantidade de formatos diferentes. Percebi que é possível trabalhar com dados gratuitos, disponíveis para o público, utilizar softwares gratuitos. Vi também que é viável utilizar o ambiente SIG para analisar dados espaciais estáticos, mas se esses dados forem associados a sensores em tempo real, é necessário usar um Big Data geoespacial. Ainda poucas referências sobre o tema de estudo, quando associamos desastres naturais, mais ferrovia, mais Big Data geoespacial, principalmente no Brasil, então essa é uma das contribuições. E aconselho que novas pesquisas podem ser desenvolvidas dentro desse tema, em outras cidades, principalmente em torno de feições lineares, não só ferrovia, mas rodovia, hidrovia, até linhas de transmissão de energia. Em outros anos, podemos utilizar outros dados, como dados de relevo, modelos hidrológicos. Também podemos utilizar outros índices, né, outras variáveis para calculá-los, outros métodos e outras ferramentas de Big Data. Essa é a imagem de uma inundação bem próxima à estação Caieiras. E as dificuldades encontradas, eu utilizei dados do censo de 2010, que apesar de ser o mais atual disponível, já fazem 11 anos agora, então pode ser que não repita mais uma realidade tão atual da minha área de estudo. Tive em disponibilidade algumas informações que poderiam ser relevantes para os meus índices na escala dos setores censitários, por exemplo, número de moradores de rua, eu não tive essa informação, eu acho que seria uma das populações mais vulneráveis a esses eventos. Nem todos os dados que eu utilizei foram públicos, né? Tive disponibilidade de alguns. Por exemplo, o caso de ocorrência de escorregamentos e inundações na minha região, que foram dados da CPTM e da Defesa Civil, e tive alguns problemas na compatibilidade entre os dados. Então, eu tive dados de diferentes formatos, diferentes anos, escalas diferentes, sistemas de referência diferentes, legendas diferentes, e tive alguns problemas na qualidade da tabela de atributos em si. Então, eu levei um bom tempo só arrumando esses dados. E percebi que o ambiente Big Data estruturado requer um cluster de configurações específicas. Por exemplo, a gente tem que utilizar um cluster, geralmente, só que esse cluster, geralmente, ele é pago, não é nada barato, não é todo lugar que tem. Ou a gente faz um cluster do zero, só que requer muito tempo e muito conhecimento técnico para isso. Até o momento, a equipe técnica do IPT, ela segue realizando a estruturação dos dados geoespaciais em ambiente Big Data, mas eles não terminaram a tempo dessa defesa, então tivemos times diferentes. Tivemos problema em relação à pandemia. A maioria das unidades do IPT e da USP estão fechadas e inacessíveis, então foi uma das dificuldades de acesso a um cluster. E em relação à FAPESP, mesmo com a pandemia, ela não prorrogou a data de entrega da ata da minha defesa, então devo entregar até dia 15. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela disponibilidade, principalmente da banca, e essas são as principais pessoas envolvidas com esse projeto. Muito obrigada.